da EBD. E antes de a gente começar a tratar do assunto de hoje, vamos orar. A igreja pode ficar de pé um instante, por gentileza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao teu nome rendemos graça, ao teu nome rendemos toda a honra, todo o louvor e toda a exaltação. Te agradecemos, Senhor, por esse momento nesta manhã, de estarmos aqui na EBD, aprendendo mais uma porção da tua palavra, Pai. Nos abençoa, eis aqui o teu servo, que nada sabe, que nada é. Usa o teu servo como uma ferramenta em tuas mãos, para anunciar um ensino que seja real e prático para as nossas vidas. Pois é no nome de Jesus que eu abençoo todos os que estão presentes. E já te agradeço por tudo. Amém. Irmãos, a EBD de hoje está na lição, nessa revista que está aí a foto, Discipulado Cristão, Teologia e Prática. E hoje a lição é a lição número 5, o desafio do evangelismo pessoal. O texto da lição encontra-se em dois evangelhos. Primeiro no livro de Mateus, no capítulo 28, do 16 ao 20, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, e disse: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O segundo texto está em Marcos 16, do 15 ao 20, também é muito conhecido da igreja. E disse-lhes, quem disse-lhes? Jesus. E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O texto é muito claro e de fácil entendimento. Existe uma ordem imperativa de Jesus para todos nós que somos salvos continuar no trabalho de anunciar o Evangelho de Cristo, para que outras vidas recebam a salvação e a vida eterna. Esse é um trabalho meu e seu. E durante esta lição nós vamos divagar pela Bíblia, para ver o que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto. Jesus nos deixou uma ordem que perdura até os dias atuais, e é responsabilidade de todo salvo em Cristo. Qual é a nossa responsabilidade? Ganhar almas para o reino de Deus.
Por quê, irmãos? Porque no mundo, lá fora, tem muitas pessoas desesperadas, pessoas angustiadas, pessoas que têm um vazio existencial e que elas procuram preencher esse vazio com os prazeres do mundo. Mas existe uma verdade: somente Jesus pode preencher esse vazio. É hora de eu e de você, de nós, proclamarmos a mensagem de Cristo e implantar os princípios do reino de Deus no mundo. Antes de a gente começar, eu quero definir, não é uma aula de evangelismo, não. Aí a gente vai definir o que é evangelismo. Evangelismo é uma doutrina que tem o objetivo de fundamentar biblicamente, ou seja, na Bíblia, o trabalho evangelístico da igreja. E o que é evangelização? É a prática efetiva da proclamação do evangelho, quer pessoal, quer seja coletivamente, até os confins da terra e até o fim do mundo. Ok? Somente para uma definição. O mundo jaz maligno. Muitas pessoas vivem acorrentadas, pelo pecado, pelas drogas, pela prostituição, pela devassidão, pela corrupção, violência. Nós vivemos um tempo diferente. A gente vive numa sociedade em que ela vive e proclama e pratica valores distorcidos que vão de encontro à palavra de Deus. E a gente não pode perder a oportunidade, meu irmão. Aonde a gente estiver, com quem a gente estiver, a gente não pode perder a oportunidade de proclamar a palavra de Cristo, o amor de Cristo, a salvação que há, o amor dele. Falar aquele texto de Marcos 16, 15, 16, que a gente falou até agora. Falar de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que ele deve fazer. O ide de Jesus não é um chamado, mas é uma ordem imperativa. Você tem que proclamar esse evangelho. Aquilo que você recebeu de graça, você também tem que dar de graça. Você tem que ter misericórdia das pessoas que estão no mundo, se acabando com as drogas e com tantas outras mazelas que já falamos. Marcos 16, 15 está aí, volto a repetir. E disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não importa se a pessoa é rica, é pobre, é negra, é amarela, não importa se está de paletó, se está maltrapilho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Anuncie para as pessoas a seguinte mensagem: o tempo está se cumprindo, o reino de Deus está próximo. Aí você diga: arrependa-se e creia no evangelho. Diante desta breve introdução à lição, a gente chega no texto áureo da lição, que diz assim, está em Marcos, novamente, 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí você pode me perguntar: como é que eu vou fazer isso? Eu não me sinto capacitado, eu não tenho chamado. Mas eu volto a dizer para você, não é um chamado. O Espírito Santo que habita em você vai te capacitar. Mas é uma questão de obediência. Obediência à palavra, porque é uma ordem imperativa. Ide.
ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. As Escrituras anunciam que em seu infinito amor, o Pai Celestial enviou o seu Filho ao mundo em uma operação de resgate para a humanidade. Isso porque no Jardim do Éden, o pecado do homem trouxe a condenação para todos nós. Vamos ver. O que é evangelismo pessoal é o item 1. Passa o outro. Apesar de no Éden ter acontecido a queda, a desobediência, que trouxe o pecado para a humanidade, o Evangelho de Cristo traz uma boa nova para você. Para mim e para você. É por isso que devemos anunciar um plano de salvação que Deus criou para o homem. Deus criou o homem no plano para viver no Éden e viver na sua presença. Mas aconteceu a queda e criou-se o quê? Um abismo entre o homem e Deus. Aí o homem, nesse período, até a chegada de Jesus, ele tentou reconquistar essa comunhão com Deus, por meio de religiões, boas obras, e ainda tem gente que faz isso hoje. Mas acontece que nada disso que você possa fazer vai te reconciliar com o Senhor. Aí, o plano de salvação, está ali a setinha, olha, Jesus desceu, se fez verbo aqui na terra, o verbo encarnou na terra, desceu para quê? Para cumprir o plano de salvação, para derramar o seu sangue na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Porque a nossa condenação era uma condenação eterna, não há como pagar. Você pode ser uma pessoa boa, fazer boas obras, doar, ser tudo que você achar que é bom, mas isso não traz a salvação para você, não traz a reconciliação do homem com Deus, somente o sacrifício do Cordeiro sem mácula, Jesus, que depois voltou e sentou-se à direita do Pai, verteu o sangue, pagou a nossa dívida, para que a gente possa crer que Jesus é o Filho único de Deus, que desceu, que morreu e ressuscitou. Se você crer, será salvo. Se você não crer, já está condenado. É o que diz a palavra de Deus. Então, esse foi o plano que Deus criou. Jesus veio para não servir, veio para servir e dar a vida dele em resgate de muitos. E ali está o texto, João 3,16, que nós já citamos. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas essa desobediência de um homem só, que muitos foram feitos pecadores, no caso a humanidade, teve a obediência de um, para nos fazer justos. E esse homem é Jesus de Nazaré. Tudo isso mostra a importância da evangelização pessoal,
Pois o número de pessoas que vai para a eternidade sem conhecer o Evangelho é estarrecedor. Aí você pode perguntar, e aí, professor Solange, a pessoa vai para a eternidade? Vai. Mas qual eternidade você quer ir? Você pode escolher. A eternidade eterna com o Senhor, em paz, ou a eternidade lá no lago de fogo com enxofre. E lá não tem ar-condicionado. Esse assunto do evangelismo pessoal é um assunto que deve fazer parte e interesses mais profundos de um cristão individualmente. É preciso entender que as pessoas só podem receber a salvação em Cristo pela fé e se ouvirem por intermédio de alguém a pregação do Evangelho. Alguém um dia pregou para você e você, convencido pelo Espírito Santo, aceitou. E as pessoas que estão no mundo, como elas irão aceitar? Se você não pregar e se você não falar. Olha a sua responsabilidade. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Como as pessoas vão receber Jesus, aceitar Jesus, conhecer o plano de salvação do Senhor, se você não falar para elas? Você também não conhecia. Você não nasceu conhecendo o Evangelho. Nós já nascemos condenados pelo pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus. Anuncie o Evangelho. Aí você pode me dizer, mas eu preciso ter uma motivação. E qual é a motivação? Não deixe o mundo se afogar enquanto você tem aquilo que eles precisam. Não deixe. A sua motivação está aqui no texto de Ezequiel 3,18, quando diz assim, Deus falando com o profeta: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Veja que esse texto nos coloca com uma responsabilidade absoluta de anunciarmos o amor de Cristo ao seu vizinho. Você tem falado ao seu vizinho da salvação que é em Cristo? Você tem falado no seu trabalho? Você tem falado na sua faculdade? Fale, porque isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí você pode perguntar, ô professor Solan, e quando é que eu tenho que fazer isso? Qual é o tempo?
Aceite, você vai dizer assim: aceite Cristo hoje, porque amanhã pode ser tarde. Ninguém sabe o dia da manhã, portanto, o tempo de evangelizar é hoje. O mundo passa por grandes mudanças a todo instante e não temos certeza sobre o quanto tempo as portas para a pregação do evangelho vai permanecer. Ô irmão, a gente está vendo aí a igreja perseguida, cristãos. Quanto tempo nós vamos poder estar aqui anunciando o evangelho, falando do amor de Cristo para as pessoas? Não podemos perder tempo. A volta de Jesus é iminente, está às portas. Aonde você estiver, anuncie para aqueles que estão no mundo sofrendo pelo pecado, que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu e da terra não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, e esse nome é Jesus Cristo. Fale isso para o seu vizinho, comece na sua casa, fale para o seu marido que não é crente, fale para a sua filha que não é crente. Diga para ela, diga para o seu próximo, Jesus está à porta do seu coração, Ele está batendo, e se você ouvir a voz dEle, e abrir o seu coração, abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e cear com você, e você com Ele, e Ele vai te dar uma nova vida, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criação é, e as coisas velhas passam, e tudo se faz novo. Professor Solan, e o local que eu devo fazer isso? Acabei de dizer, na sua casa, no trabalho, na faculdade, na rua, na fila do banco. Olha aí o exemplo, na rua. As pessoas, o sinal fecham e elas fazem a fila no sinal e diz bem assim: Jesus te ama. Só isso. Mas você pode ir muito mais além. Você pode dizer bem assim que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E você pode ir mais profundo e dizer: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E como é que eu faço isso, professor Solan? Existem métodos. A missionária Conceição já deu curso de evangelismo. Vou falar pouca coisa, tem muito mais coisa. Olha aí, evangelização de massa. Nós podemos usar hoje, olha, Jesus naquele tempo não tinha rádio, televisão, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não é? Hoje nós temos, olha, rádio, televisão, internet, redes sociais. Devemos aproveitar essas ferramentas como ferramenta para anunciar o Evangelho de Cristo. Não para ficar mandando fotos de piadinha e não sei o que, coisa e tal. Formar equipes. Se junte com o irmão da igreja, faça uma equipe. Chega ao seu pastor, pastor, essa equipe aqui quer visitar o hospital, quer ir em presídio, quer fazer eventos em asilos, faz visitação, junta, compra coisas, leva para as pessoas que estão lá abandonadas sem conhecer Cristo. Panfletos, a literatura, distribuição. Quantas pessoas aqui talvez tenham sido tocadas por um panfleto que recebeu? De alguém que chegou e disse: você recebe esse panfleto? Jesus te ama, Deus te abençoe.
Aí a pessoa leu o panfleto, aí o Espírito Santo de Deus convenceu aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Aí ela veio para a igreja, entrou por ali, desconfiada. Aí o pastor Múcio anunciou aqui a palavra. Aí disse bem assim: você quer aceitar Jesus nesta noite, nesta tarde, nesta manhã? Aí ela levantou a mão e veio para frente. E talvez esteja aqui agora sentado, recebendo ainda essa lição EBD. Isso acontece. Visitação, nós já falamos aí. Divulgação, divulgar o trabalho das igrejas em lugares públicos. A igreja faz um evento, vai na região, divulga, olha, a igreja vai ter um louvor, vai ter um evento assim, vai ter uma peça teatral, vai ter uma orquestra tocando louvores, para trazer pessoas, para receber a palavra, para receber o evangelho. Esse é o nosso trabalho não é convencer as pessoas, não. O nosso trabalho é anunciar, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Os campos estão brancos. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Seja você um ceifeiro da obra do Senhor. O Senhor está te chamando nessa manhã. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando para os seus mitos. Vivemos esse tempo hoje, meus irmãos, homens amantes de si mesmos, desobedientes, mais amantes das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Ore, peça ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores, e seja você, esse novo trabalhador para essa seara. Mas, nós temos que confirmar na Bíblia que somos chamados para a evangelização. Para evangelizar o mundo. Essa ordem soberana de Jesus para evangelizar engloba todos os salvos sem exceção. Ninguém em sã consciência pode alegar que não tem sido chamado porque não possui o dom de evangelizar. Pois evangelizar não é uma questão de dom, mas uma questão de obediência. De obediência à ordem imperativa e urgente de Jesus. Anuncie o evangelho e, se necessário, fale. O que eu estou querendo dizer é que o crente, ele é observado. Aonde você estiver, o cara vai dizer: eita, lá vai ali a irmã Thelma, ela é da El Shaddai, aquela mulher é uma mulher de Deus. Olha que coisa linda. Eita, lá vai aquele que está ali bebendo, não é da igreja tal? Não acontece isso, igreja? Não é como vocês não, porque todos vocês é povo de Deus escolhido. Mas eu estou dizendo que pode acontecer. E que você, como nova criatura, tem que dar testemunho, porque o seu testemunho, a sua vida, talvez seja o único evangelho que o mundo esteja lendo. Você pode ganhar pessoas com o seu testemunho, com o seu proceder, com o seu falar. Quando a pessoa vem fervendo, aí você escuta, porque você sabe que a Bíblia diz assim: todo homem
Seja pronto para ouvir, pronto, pronto para ouvir, não, seja tardio, tardio para falar, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Está em Tiago, é assim. Aí o cara vem, aí você crente a Jesus, louvado seja o teu nome, você no coração. Aí o cara vem, aí o que é que você faz? Dá uma palavra branda. Porque a palavra branda amansa o furor. Então você dá um testemunho de que é uma pessoa transformada pelo Evangelho de Cristo. Isso vai impactar aquela pessoa. Tenho certeza absoluta. É assim que a gente faz. Porque já é manifesto que vocês são carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do seu coração. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Quantos crentes têm usado a mentira por aí, achando que ninguém vai saber? Que testemunho! Como é que você pode ganhar o seu vizinho, o seu próximo, vamos dizer assim? O maior alvo que você deve ter para o evangelismo pessoal é o diálogo. O seu próximo que está perto de você. Aconteceu esse fato aqui que mostra como se deve conduzir o ímpio aos pés de Cristo. Um dos exemplos eloquentes de evangelistas do Novo Testamento é o do diácono Filipe. Sua experiência de evangelização do eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, deixou o exemplo e incentivo à prática do evangelismo pessoal, de você pessoalmente. O eunuco estava lendo um texto de Isaías. Muitas pessoas leem a Bíblia, têm em casa aberta no Salmo 91. Muitas pessoas não sabem o que significam, não entendem o amor de Cristo, e é aí que você precisa explicar a razão da sua esperança. E dizer que é por meio de Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. E o amor é isso. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para quê? Por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. É isso que você deve falar para o seu irmão, para aquele que está do lado perdido, que está desesperado, que não vê uma luz do fim do túnel. Mas a nossa luz é Jesus. Mostre para ele. A tarefa do evangelista é desafiadora e complexa. Entretanto, todo evangelista deve ter algumas características específicas. Evidente experiência de salvação em Cristo. Se você não tem certeza que é salvo, como é que você pode pregar a salvação? Então tem que ser evidente em você
que você crê e sabe que você é salvo. São essas questões, dúvidas resolvidas sobre questões ligadas à salvação, sólido conhecimento das Escrituras. Como você pode falar de uma coisa que você não conhece? Você tem que ler a Bíblia, conhecer. Quantos textos nós já falamos aqui de salvação, de remissão dos pecados? Compreender a sua responsabilidade pessoal com a grande comissão de Jesus. A grande comissão é você, somos nós. Nós somos a grande comissão que estamos no mundo para proclamar o Evangelho, para dizer que Jesus veio, que pagou a nossa dívida e que nos dá a vida eterna. Desprendimento e ousadia para evangelizar. Você chega nos cantos, é o crente 007, ninguém sabe que você é crente, e você tem vergonha de falar do amor de Cristo, vergonha de falar que se você entregar a sua vida a Jesus e fazer Ele Senhor da sua vida, você vai receber a vida eterna. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Não tenha medo de falhar, tenha medo de não tentar. Nosso trabalho como evangelista é acolher aquele que não compreendeu ainda a mensagem do Evangelho, a verdade. Porque no mundo existem dois caminhos, um estreito e o largo. Explique. Diga que o caminho da salvação ele é estreito, e são poucos os que conseguem entrar por ele. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que achou esse caminho. Explique que o caminho da perdição é largo e tem muitos que já enveredaram por ele. E é preciso que eles mudem de direção. Porque o Evangelho é isso, é mudança de vida. É você ir na direção contrária que o mundo vai. Porque o mundo está caminhando para a perdição, aceitando questões como aborto, homossexualidade, casamento de homem com homem, de mulher com mulher, dizendo que a criança nasce sem sexo e quando crescer vai escolher o sexo. Isso é coisa maligna. Só existe homem e mulher. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas esse caminho te leva à vida, e te leva para a vida eterna, na presença do Senhor. Explique isso. Tem pessoas que estão aqui, só precisa que você pegue na mão, e diga bem assim, o caminho é esse. Faça como Jesus. Jesus é o exemplo maior de evangelista. Deus preparou o mundo para o advento da encarnação e ministério de Jesus. Está aí no texto. Jesus, em seu ministério terreno, praticou todas as formas de evangelização, tornando-se um paradigma a ser seguido na evangelização pessoal, com sua mensagem objetiva e direta.
E veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Uma mensagem clara, simples, sucinta, objetiva e direta. Jesus foi, sem dúvida, o maior exemplo de evangelista. Em vários momentos do seu ministério, Jesus consagrou-se a essa evangelização. Na calada da noite, recebeu Nicodemos. No apedrejamento da prostituta, Jesus desafiou para quem não tivesse pecado que julgasse aquela mulher. Episódios que Jesus ensinou que não faz acepção de pessoas e nem age com discriminação. Será que a gente na igreja, a gente tem feito isso? Acepção de pessoas e discriminando? Jesus falou com um mestre da lei, mas falou também com a prostituta. Olha aí. Sem acepção e sem discriminação. Jesus disse: mulher, onde estão eles, aqueles que te condenaram? Ela declarou que não havia mais ninguém. Jesus diz bem assim: e você vai dizer também para as pessoas, sem discriminação, sem acepção: Jesus te ama. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. No ardor do dia, Jesus mostrou à mulher samaritana a eficácia da água da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Esse episódio mostrou a intolerância. Quantas vezes nós temos sido intolerantes? A intolerância no nosso coração nos leva a um pecado muito grave, que é o pecado da murmuração e o pecado de falar às pessoas, de julgar as pessoas. E com a mesma medida que você julgar, você também será julgado. A intolerância nos tempos antigos causou a morte de muitos judeus no tempo de Hitler. E a gente pode citar outros movimentos, como o apartheid e outros mais. Não é esse o objetivo. Diga que Jesus é a água da vida. Quem beber desta água terá sede outra vez, água do poço. Mas quem beber da água que Jesus der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que Jesus der se tornará em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí a gente vai concluir. Por fim, praticar o evangelho. Por fim, praticar o evangelismo pessoal é falar do amor de Deus, que se manifestou por meio da encarnação, morte e ressurreição de Cristo. E o tempo de fazer é hoje. E a obrigação é minha e sua. A obrigação é de todos os salvos que receberam o evangelho da multiforme graça de Deus. Evangelizar não é falar por meio de raciocínios ou ideias. Não é aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Mas
a anunciação do plano de salvação de Deus para o mundo, aquele plano que eu mostrei a vocês no começo. A palavra de Deus é pura. Tem um louvor que diz assim, que a palavra de Deus é pura e ela é escudo para aqueles que nele creem. Seja um exemplo de cristão. Seja um exemplo, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Anuncie a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Vão pelo mundo, vocês. Vão pelo mundo. Pregue o evangelho a todas as pessoas. Porque aquelas que crerem e forem batizadas, serão salvas. Seja esse vento de mudança na igreja, de proclamar o amor de Cristo, que nos resgatou da escuridão para a sua maravilhosa luz. E eu quero encerrar dizendo assim, esse é o grande desafio que eu esqueci de dizer. Mas para encerrar eu quero deixar uma última verdade bíblica para vocês. Até que Jesus volte para buscar a sua igreja, é dever meu e seu anunciar a mensagem da cruz. Quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas. E se você anuncia a boa nova, você não tem do que se gloriar. Ai de você se não anunciar as boas novas. É o que diz a palavra de Deus. E aí, eu deixo o último texto, agradeço a atenção, a paciência de vocês. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Como bons dispenseiros, seja um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que vocês tenham um domingo abençoado com as suas famílias, tenham um almoço também abençoado, que o Senhor esteja nos protegendo.